noite, Igreja United Campo Grande! Gente, é uma honra, é um privilégio estar aqui com vocês, juntamente com minha família. Nós trazemos beijos e abraços dos nossos apóstolos. Acredito que muito em breve eles estarão aqui também para compartilhar uma palavra com vocês. Amém? Amém. Amém. Vocês estão prontos? Amém. Estão com o coração aquecido? Amém. Amém. Glória a Deus. Esse mês nós começamos uma nova série. Quem estava aqui na semana passada? Amém. Glória a Deus. A maioria. Se você estava aqui pela primeira vez na semana passada, você está nessa. Se você vier na próxima, você não vai mais embora. Tá bem? Isso é assim, uma direção assim fortemente para você. Mas brincadeiras à parte, na semana passada nós iniciamos uma série chamada A Fonética da Fé. Quem pregou foi o pastor Rafa ou foi a pastora Lia? Pastor Rafa falou sobre a fé fala, certo? E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra falando sobre a confissão da fé. E a gente precisa aprender que é absolutamente crucial que a igreja, que nós como igreja, a gente aprenda uma vida de fé que anda sobre as circunstâncias, não sob as circunstâncias, mas sobre as circunstâncias, amém? Mas para andar sobre as circunstâncias em vitória, a nossa confissão, ela está diretamente conectada àquilo que nós iremos viver. Faz sentido para você? E não é positivismo tóxico, ok? É fé. É a prática da fé. E eu quero falar com vocês, e nós vamos entrar em alguns temas muito específicos, porque a gente precisa desmistificar essa questão de você ter atitudes positivas, porque muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com você, mas quando você é positivo, você fala algo que talvez você não veja, as pessoas ao seu redor não veem, e você fala algo, as pessoas te olham e pronto. Muito positivo, muito otimista. Já aconteceu isso com você? Já? Que bom! Você está no caminho certo. Porque isso é um caminhar de fé, amém? E não se importa com o que as pessoas estão falando não, querido. Continua confessando. Mas eu quero entrar mais nesse aspecto, não só te encorajar aqui com algo inicial, mas aprofundar esse conteúdo. E essa série, ela vai te empoderar a cuidar da sua língua, a treinar a sua língua para ela ser afiada, mas para aquilo que é bom. Amém, glória a Deus. Amém? Para aquilo que vai te levar para um novo nível na sua vida, para um novo nível de fé, mas também para um novo nível de conquistas. Amém? A palavra primeiro, e se a gente pensar na palavra de Deus, ela primeiro foi falada para depois ser escrita. E ela só foi escrita para que hoje ela pudesse ser falada. Então, a palavra de Deus, ela foi aquilo que trouxe à existência tudo aquilo que hoje nós podemos viver. Amém. E após isso, o Senhor colocou num livro. E hoje ela está escrita para que eu e você possamos aprender, ter o processo da metanoia. O que é metanoia? É quando a gente passa por uma transformação na nossa mente. A nossa ótica, ela vai mudar para conhecer e aprender mais de Deus. E através dessa mudança na nossa mente, a gente pode confessar corretamente. Amém? E aí, falando um pouquinho sobre confissão, algo que talvez hoje você esteja acostumado e bem confortável vivendo e você nem percebe, mas aquele que confessou Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador,
Se você é essa pessoa, querido, você viveu o maior milagre que você poderia ter vivido na sua vida. O maior milagre. Você foi literalmente tirado de um lamaçal de sujeira, onde a sua vida estava condenada a uma eternidade no inferno. E você mudou completamente a sua história, uma vez que com a sua boca você confessou. E isso precisa ser uma lembrança eterna da sua transformação divina. Da transformação que eu e você passamos através da confissão dos nossos lábios. Agora para pensar comigo. Se essa transformação foi possível apenas falando, imagina o que você está perdendo sem falar também. Faz sentido? A sua boca já te levou para um lugar sobrenatural. Para um lugar onde você vai viver uma eternidade com o Senhor, com o seu Rei, com o seu Salvador. Gente, vocês não ficam animados com isso, não? Vocês não ficam agitados com isso? Aqui no louvor, nosso ministro falou palavras que ele nem sabia o que estava nessa pregação, mas existia um alinhamento no Espírito sobre o nosso anseio de desejar mais do Senhor. E às vezes a gente passa os nossos dias desejando mais uma promoção do que um tempo com o Senhor. Meu Deus. Às vezes a gente passa mais dos nossos dias desejando um carro. Ai, se eu tivesse aquele carro. Ai, se eu tivesse aquela moto. Mas não gasta um minuto dobrando o joelho dizendo: Senhor, eis-me aqui. E isso precisa mudar. Amém. Isso precisa mudar. Amém. Suas prioridades precisam mudar para você ver verdadeiramente os milagres acontecendo, mas principalmente a presença do Senhor se manifestando. Aleluia. E é fácil medir quem tem contato com Jesus e quem não tem. É só abrir a boca. Se a pessoa abre a boca, só sai derrota. Só sai vitória de Satanás. Não, porque Satanás está... E às vezes vem assim, camuflado de crentez, né? Não, porque Satanás está guerreando contra mim. Está batalhando. Tá. E? Cadê seu Jesus? Cadê o seu Deus? Cadê sua confissão de fé? Cadê sua confissão de quem realmente já venceu todas as batalhas? Confissão, queridos. Precisamos ajustar nossa confissão. Precisamos ajustar aquilo que sai da nossa boca. E isso é um termômetro. É um termômetro de prova da sua fé. É um termômetro de prova de quem você olha e ver maior autoridade, ver maior poder. Faz sentido? Eu e você precisamos treinar a nossa língua, querido. Não é só para você. Essa palavra primeiro veio para mim. Então, olha aqui quem levou a chibatada primeiro. Olha quem levou a corda neném primeiro. Amém? Amém? Fica comigo, querido, que a gente vai levar juntos agora. Amém? Amém. Brincadeira, mas a nossa confissão certa precisa ser um hábito constante na nossa vida, independente das circunstâncias. Mais uma vez, não é positivismo aquele tóxico, aquele que fica apenas dizendo: não, vai dar certo, não, amém, vai dar certo. Mas lá no fundo, será que vai dar certo? Será que Deus realmente está me vendo? Será que Ele realmente escuta a minha voz? Será que realmente Ele ouve as minhas orações? Querido, deixa eu te dizer uma coisa. No céu, não há uma sala gigante, que normalmente aqui na terra nós chamamos de depósito, de orações não atendidas. No céu, todas as orações que chegam no ouvido de Deus, elas são
prontamente atendidas. E eu posso te provar isso. Eu posso te provar isso na palavra. Mas a sua montanha precisa ouvir a sua voz. E você não pode colocar na conta de Deus todas as coisas. Existem momentos, existem ações que eu e você precisamos tomar a responsabilidade. E olha o que Marcos 11, 23 vai dizer. Abre a sua Bíblia. Marcos 11, 23. Marcos 11, 23 vai dizer assim: e com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te, lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Eu não sei na sua Bíblia, mas na minha diz qualquer pessoa. Não diz apenas as pessoas que pedirem ao pastor Rafa. Diz na sua Bíblia? Pastor Rafa Quezada, esse sobrenome lá escrito por Marcos? Não? Graças a Deus. Diz na sua Bíblia apenas aos pastores da sua igreja? Apenas aos LTPs? Porque esse termo já devia existir lá naquela época, com certeza. Existem bênçãos específicas que estão entre você e as montanhas. Mas se as montanhas não conhecem a sua voz, se elas nunca ouviram a voz que sai da sua boca, elas não vão se mover. Elas não vão se mover. Elas vão permanecer ali. E às vezes você está falando o tamanho da montanha. Meu Deus, olha o tamanho dessa montanha. Mas ela é muito grande. Ela está aqui há muito tempo. Nossa, mas eu nunca tinha reparado. Ela tem ali, ó, uma florzinha diferente, uma árvore diferente na montanha. Você está apenas contemplando a montanha e não está fazendo o que deve ser feito. Ordenar que ela saia. Agora, se você soubesse o que está atrás dessa montanha, será que você não seria mais ágil? Será que você não a sua celeridade não iria mudar? Mas você pode saber o que está atrás da sua montanha. Está tudo aqui. A palavra te diz o que tem atrás da sua montanha. Se você vive uma montanha de, talvez, enfrentando doenças, você pode saber que atrás da sua montanha, uma vez que você diz para ela, sai, cura, está lá do outro lado. Se você tem vivido falta na sua casa, e a palavra diz que todos nós viveremos em abundância e o sangue de Jesus vertido na cruz me tira da miséria, eu posso dizer para a montanha, sai, e recursos estão lá atrás. Agora, se você só contempla o quão grande é a montanha, o quanto tempo ela está aí na sua vida, o quanto ela te faz mal, o quanto ela te machuca, o quanto ela te entristece, querido, essa confissão não está alinhada com esse versículo de Marcos 11, 23. E às vezes você está esperando, não, mas Deus vai tirar a montanha, com certeza. Só Deus para tirar essa montanha. Não, querido. Ele já te delegou esta função. Ele já te deu o poder para fazer isso. E a sua confissão, ela é capaz de mover a montanha. A sua montanha precisa conhecer a sua voz. A sua montanha precisa conhecer a sua voz. Lucas 17:6 vai dizer: ao que encorajou-os o Senhor,
se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a esta amoeira, arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. E eu achei muito interessante esses dois paralelos que a palavra traz sobre algo da natureza se arrancar e sair. Porque se a gente parar para pensar, naturalmente, nós não temos força, habilidade com uma mão para empurrar um monte e ele sair. Da mesma forma, a gente não consegue tirar uma árvore do lugar só com uma mãozinha, a não ser, claro, gente, eu não tô falando daquele pezinho de feijão que o seu filho recebeu na escola, daquela, sei lá, qual outra árvore que dão na escola, só feijão mesmo, né? Tá, mas ainda não cheguei nessa fase, gente, tô ainda caminhando para lá. Aquele pezinho de feijão, aquela pimentinha que você tem lá plantada na sua varanda, aquela varanda cheia de plantas, que às vezes você não tem nem 30 anos, mas já tá com a varanda cheia de planta, que eu sei. Mas eu não tenho, gente, porque eu mato todas. Já desisti, até cacto eu tô matando afogado. É isso, gente. Mas, naturalmente, nós não temos força para tirar. Então, isso aqui indica que, pela fé, nós podemos dizer a coisas impossíveis que elas vão acontecer, que elas vão se realizar. Mas eu achei também interessante que no primeiro ele fala sobre a montanha. E em Lucas 17 ele fala sobre uma árvore. E às vezes a gente tem dificuldade de lidar com determinadas coisas, e aí fazendo um paralelo sobre árvores. Porque não é só arrancar uma árvore. Uma árvore, ela também tem raízes. E às vezes essas raízes nos machucam emocionalmente. Dizer para uma árvore, sai, diz que eu muitas vezes também vou precisar lidar com raízes que foram criadas na minha vida e que me machucam e que me doem. E às vezes eu prefiro cultivar essas árvores, que eu poderia dizer daninhas, apenas por comodismo. E apenas, muitas vezes, por não crer que Deus pode curar até feridas profundas. Mas você precisa ter fé para confessar sobre isso. Árvores com raízes profundas, difíceis de ser tratadas, emocionalmente custosas, também podem ser arrancadas pela fé. Amém. Perdão pode ser liberado. Restauração de famílias podem acontecer de forma sobrenatural se você confessar. Eu não sei se isso muda a sua circunstância, mas quando eu recebi, mudou a minha. Mudou a minha. E eu aprendi a confessar sobre raízes que muitas vezes são profundas em mim, mas que eu tinha medo de tratar com o Senhor, mas Ele quer tratar essas coisas. O Senhor também deseja tratar, sabe por quê? Porque Ele se importa com as coisas pequenininhas que estão em nós. Ele também se importa com as grandonas, mas Ele também se importa com as pequenininhas. E eu oro para que você receba e entenda que o Senhor, Ele tem prazer em curar, em tratar. Mas confissão precisa sair da sua boca. Uma confissão cheia de fé, cheia de ousadia, cheia de entender qual é a largura, qual é o tamanho, a profundidade do amor de Deus para com as nossas vidas. Amém? Amém. Por isso, essas raízes, muitas vezes elas estão ali porque também existe, como eu falei, o medo de lidar com elas, porque existe um custo emocional, mas também pode ser
um vício. Também pode ser um comodismo. E aí eu preciso puxar do Senhor e trazer na minha confissão que cigarro não tem mais poder sobre mim. Álcool não tem mais poder sobre mim. Pornografia não tem mais poder sobre mim. Adultério não mais vai agir na minha vida, no meu casamento. Querido, eu ainda estou falando sobre confissão. Mas a confissão começa com arrependimento também. Também começa com arrependimento. Também começa com ajustes internos que precisam acontecer para que liberdade venha. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? E talvez você pensa, gente, mas como assim? Como confessando eu vou me livrar de algo? Eu vou te contar um testemunho ao contrário. E você vai entender. Uma vez eu fiz um gabinete com um casal e o primeiro encontro, o pastor Rodrigo e eu participamos e os dois estavam. Depois eu escutei só a mulher, ele escutou só o homem, depois nós voltamos para escutar os dois e tiveram coisas que ambos falaram e destoava muito do que eles tinham contado na história original, mas em suma, a grande revelação da noite, e eu vou falar isso, mas não justifica a ação da traição, ok? O homem traiu a mulher, não justifica, mais uma vez, quero repetir. Mas eu quero dizer para você um ponto específico sobre algo que ele falou e ela reconheceu que era plena verdade. Eles estavam passando por uma situação no casamento deles, eles estavam casados há muito tempo, mas são jovens, começaram a se relacionar muito jovens, enfim. E aí chegou um momento que eles começaram a brigar muito, eles têm uma filha que não é pequenininha, é uma menina já grande, mas começaram a brigar muito e dentro de casa começaram a não se falar mais, mas toda vez que ela falava alguma coisa para ele era, mas aquela mulher do seu trabalho, essa mulher, ela gosta de você, eu tenho certeza, ela dá em cima de você, e eu tenho certeza que você também dá em cima dela, que você gosta dela, e ele disse que ela inundava o ouvido dela com isso, e ela sempre falava, e ele contou que de fato nunca tinha olhado para essa mulher com outro olhar, mas conforme a esposa falava, ele começou a criar possibilidade. Mas, verdade, ela é uma mulher bacana, ela é isso, ela é aquilo, e Mais uma vez, não justifica. Mas o meu ponto é, com a sua confissão, o que você tem trazido à existência? O que você tem contado para você? Ou para o seu marido, ou para a sua esposa, ou para as pessoas que estão ao seu redor, de um achismo que você tem, mas que não condiz com a palavra de Deus, e você tem trazido à existência uma maldição para a sua casa, uma maldição para o seu filho, uma maldição para a sua própria vida. Querido, confissão traz a existência. Deus, quando Ele criou algo, Ele disse, haja, haja, haja. E ouve. Agora, quando você fala, meu filho é um burro, minha filha não serve para nada, meu marido é um preguiçoso, minha esposa faz nada. Prazer. Trazendo a existência. Não é uma palavra de condenação, mas precisa te libertar. Precisa te libertar. Precisa te instruir e te levar para um outro nível de confissão sobre a sua casa. Mas, pastora, você não tem ideia do que eu vejo na minha casa.
realmente, eu não tenho ideia. O Senhor tem. E Ele se importa. Ele também vê. Ele também está lá quando você o chama. Ele também está lá para trazer à existência aquilo que sai da sua boca, que condiz com a palavra dele. Se você quer ver o seu ambiente transformado, você precisa declarar certo. E aí, como eu falei no início, houve uma traição, porque ele meditou na palavra dela. Ele creu na palavra dela e ele realizou o que ela havia confessado sobre eles. Gente, uma família à beira da falência por conta de confissão errada. Agora, eu quero dar um testemunho pessoal. Eu trabalhei durante 10 anos na mesma empresa. Eu comecei a trabalhar muito jovem. Gente, eu não sou tão velha, tá? Mas também não sou tão jovem assim. Mas eu trabalhei durante 10 anos na mesma empresa. E eu trabalhava na área de recursos humanos. Eu comecei como estagiária e eu tive, vamos dizer assim, a graça do Senhor de ser efetivada e ser promovida 5 vezes. Durante esses 10 anos, praticamente a cada 2 anos eu fui promovida. Mas não era um ambiente fácil. Na verdade, era um ambiente muito desafiador. Muito específico, vamos dizer assim, né? Confessar certo. Era um ambiente muito específico. Primeiro, a minha equipe eram 30 pessoas. Das 30 pessoas, eu tinha de ateu a judeu. Crente, só eu. Até rimou, né? Então, você imagina a panela de pressão. E ninguém guardava a sua opinião, tá? Ninguém guardava. Ao ponto de, em determinados momentos, onde algo precisava ser falado, compartilhado, uma das chefes chegar no meio da reunião e falar assim, discretamente, uma piada assim, do nível, como é que é? Eu não lembro, acho que Jesus já até apagou, lançou no mar de esquecimento, mas foi algo assim, tão específico que na hora eu falei, obrigada, Jesus, obrigada. Todos sabiam da minha posição e do que eu sirvo na minha igreja local, como eu sirvo na minha igreja local. E em algum determinado momento, assim, muito de feedbacks desnecessários e aleatórios e enfim, uma das chefes chegou e falou assim, olha só, e ninguém aqui vai ser privado, independente se sobe em palanque para dar palavrinha. Para quem foi essa piada? Nem imagino, né? Sobe em palanque para dar palavrinha. É o escarnecedor falando da santidade do altar. Na hora, eu quis entrar uma ofensa, mas eu falei, não, eu repreendo. E eu aceito essa honra de ser reconhecida. E amém. Mas, em um momento, tivemos uma pandemia, certo? E nessa pandemia, praticamente a equipe inteira foi desligada, menos 3 pessoas. Uma dessas pessoas fui eu. E não falo isso, gente, essa parte eu falo, eu não fui desligada e glória a Deus, porque no momento onde tantas pessoas passaram por um desemprego em massa, a minha casa foi protegida, guardada, mas a minha confissão sobre aquele ambiente era, Senhor, que eu seja guardada, protegida, mas que eu seja também cuidada e que eu honre como eu tivesse te honrando. E todos os dias eu orava especificamente pelo ambiente que eu queria ver ao meu redor.
pelo ambiente que eu queria desfrutar ao meu redor. E mais uma vez, não era um ambiente fácil, visto essa piada que eu ouvi no meio do nada. Mas algo que o Senhor me ensinou foi sobre confissão nesse lugar. Por mais que tivesse muita dificuldade, muita fofoca, muito isso, a minha confissão continuava ajustada, continuava declarando todos os dias o que eu queria ver. E no final das contas, das 30, 27 foram desligadas e todos os que zombavam da minha posição também saíram. Não falo isso com orgulho, não falo com, troféu. Não. Muita humildade, eu reconheço que isso foi uma lástima para aquelas famílias. Mas eu vi ali a manifestação do poder de Deus. E o que Provérbios 16:7 diz é o seguinte: se as suas ações agradam ao Senhor, até os seus inimigos, até aqueles que te perseguem, trabalharão em seu favor. E algo que eu pude provar, as minhas ações agradavam ao Senhor. E eu posso dizer que inimigos de Deus, o dono da empresa decidiu, não, a Jéssica fica. Porque ele trabalhou em meu favor, diretamente, pessoalmente. Jéssica, não tinha nenhuma questão específica. Mas o Senhor é quem nos protege. Mas confissão precisa existir sobre o ambiente que você está. Sobre o ambiente que você está plantado. Você pode ver a mão do Senhor te protegendo, te guardando, te livrando. Mas você precisa fazer a sua parte, querido. Amém? Sua voz, como eu falei, ela é conhecida no céu. A sua voz, ela tem um endereço no Espírito. E Salmos 18, 6-7 vai dizer assim: no meu desespero, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus do seu templo. Ele ouviu a minha voz, minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. Então toda a terra estremeceu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, tremeram por causa da ira de Deus. O céu responde à sua voz. E não leva muito tempo para a sua voz chegar ao céu, ao ouvido de Deus e ser respondida. E eu posso te provar, como eu falei, Daniel 10:12 vai dizer assim: e o anjo prosseguiu me exortando, não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o seu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Querido, os anjos do Senhor conhecem a sua voz. O céu conhece a sua voz. Deus conhece a sua voz. Mas você precisa praticar. Fazer com que a sua voz chegue cada vez mais aos ouvidos de Deus. E isso requer de nós intimidade. Crer que quando a gente confessa, aquilo vai acontecer sem duvidar no nosso coração. Nós precisamos ser praticantes da palavra. Praticantes da palavra. E eu quero te perguntar algo sobre confissão. E muitas vezes eu vejo pessoas que confessam coisas sobre si que, gente,
não falaria isso para outra pessoa, mas por que fala para si? Por que se denigre, se coloca num nível tão baixo? Fala palavras de maldição. Ai, eu sou burra. Ai, eu sou uma pessoa isso, uma pessoa aquilo. Eu não sirvo para nada. O que você tem falado para você, sobre você? O que você tem confessado, trazido à existência sobre você? Isso é sério. Isso é muito sério. Gente, isso é tão sério que chega ao nível de trazer doenças emocionais seríssimas e às vezes difíceis de serem tratadas porque acreditou tanto que é isso, que é aquilo, que não serve para nada, que não tem capacidade, que nunca vai vencer na vida, que nunca vai casar, que nunca vai isso. Se você precisa de casar, converse com o pastor Rafa, ele vai te orar rapidinho. Testemunha ali, ó, viveu o processo. Brincadeira. Mas é sério, gente. Que o ministério tá parado agora? Não tá parado não, é porque tem a galera aí que eu falei pra confiar, deixa eu escolher o noivo. Ah, ele quer escolher, ó. Brincadeiras à parte. Mas o que você tem confessado sobre você, isso é sério. Você precisa ajustar a sua confissão sobre você. Você precisa lembrar que Deus, Ele te criou, a imagem dele. Então você é um homem e uma mulher, a imagem de Deus. Logo, você é santo, você é cheio do Espírito Santo, você é cheio de virtudes, você é cheio de sabedoria, você é cheio de bondade. E se talvez você não vive tão isso, começa a confessar pela fé, começa a declarar pela fé que você vai ser essa pessoa, que você vai receber o fruto do Espírito que está disponível para todos nós e vai começar a andar em novidade de vida. Amém? Agora, da mesma forma, o que você tem falado sobre o seu ambiente de trabalho? O que você tem falado sobre o seu chefe? O que você tem falado sobre as autoridades da sua vida, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, não sei, no âmbito social que você está envolvido. Ai, que saco esse homem, essa mulher, muito chato, pega no meu pé o tempo inteiro. Pode ser reclamações legítimas, sim, mas começa a declarar o ambiente que você quer ver, ao invés de dizer para a montanha que ela é grande, que ela é chata, que ela pega no meu pé, que ela não me promove, que ela não isso. Gente, confessa o que você quer ver. Teve uma vez que foi algo muito específico e eu estava vivendo uma situação muito específica no meu ambiente de trabalho. E aí, eu comecei a entrar num looping de pensar, meu Deus, não vai acontecer, meu Deus, isso não vai acontecer, meu Deus, isso não vai acontecer. E eu chegava em casa e falava, Rodrigo, olha, aconteceu isso, e eu acho que não vai acontecer esse ano, e E aí chegou um determinado momento que ele precisou parar e falar, Jéssica, repete tudo que você me falou, agora falando assim, como se fosse de outra pessoa. E é um exercício que eu faço, a gente se faz esse exercício, é meio doido, mas tudo bem. Mas é para literalmente fazer essa análise do que você está falando. E aí eu comecei a contar essa história, eu falei, gente, essa pessoa está com medo, mas essa pessoa sou eu. Como assim? Eu tô com medo, não tô com medo, não posso estar com medo. Mas é identificar a sua emoção. Você sabe o que eu tô falando? Mas eu comecei a identificar, eu tô com medo, que isso? O Senhor já me libertou, eu não preciso ter medo disso, eu não preciso ficar pensando nisso. E aí, na hora, eu parei, falei, tá bem, obrigada, tchau, fui orar.
E aí eu falei, Senhor, em nome de Jesus, me revela agora o que eu tenho que orar. Porque às vezes você não sabe o que você tem que orar por uma situação que você não sabia que você estava vivendo. E na hora o Senhor foi tão específico, Ele me falou 2 espíritos que estavam atuando sobre a pessoa que precisava liberar algo sobre a minha vida. E eu declarei, Senhor, eu declaro agora em nome de Jesus, espírito de confusão, sai. Era a minha montanha, confusão, sai. Opressão, sai. Ela vai ouvir a minha voz e o que eu tenho para dizer vai acontecer. Gente, não deu 2 dias. Bum! Ah, se eu soubesse o que estava atrás da minha montanha, eu teria orado mais rápido por aquilo. Eu teria confessado o que eu queria ver acontecendo. Mais uma vez, preste atenção no processo. Talvez você não saiba o que está oprimindo, te afastando do que está atrás da montanha, mas você tem um Deus que pode te revelar e te dar as palavras que você nem sabe o poder que elas vão, bum, só tirar a montanha por completo da sua frente. Você tem tudo que o Senhor deseja que você tenha para viver nessa terra, pleno, convicto, cheio, transbordante, sem passar um dia de caos, sem passar um dia de medo, sem passar um dia de ansiedade, de depressão. Você tem tudo que você precisa, porque você tem a palavra. E ela está disponível para mim e para você, querido. Agora, da mesma forma, trazendo para o âmbito familiar, o que você tem falado para o seu cônjuge? O que você tem falado para o seu marido, para a sua esposa? Ou talvez ainda você esteja na construção da sua família, para o seu noivo, para a sua noiva. O que você tem confessado sobre o seu lar? Ai, aqui só tem briga, só tem isso, só tem aquilo. Não, começa a confessar o ambiente que você quer ver. Começa a confessar o apartamento que você quer pisar. Começa a confessar o móvel que você não tem, mas que vai aparecer assim, ó, sobrenaturalmente. Gente, o Senhor se importa com coisas pequenininhas, mas também com coisas grandes. Nós temos um Deus que se importa. Os noivos estão só recebendo. Aqui, ó, os noivos e os recém-casados. Mas é isso. Quando eu estava noiva do pastor Rodrigo, e a gente vai fazer 6 anos de casados esse ano. Ah, que lindo. Mas eu lembro que até 20 dias antes do meu casamento, eu não tinha um apartamento. Gente, isso é doido. 20 dias para você casar, se mudar. Todos os móveis já semi-comprados. Porque a gente também trouxe à existência tudo que não tinha. A gente não tinha nada. A gente só foi falando, Senhor, eu quero uma geladeira. Bum, o pai dele mandou uma mensagem. Rodrigo, já escolheu a geladeira? Não, vou te dar. Eu, epa! Esse negócio funciona. Pera aí, deixa eu dizer qual é a TV que eu quero, Senhor. Mas foi assim, gente, literalmente. E eu posso provar. Você pode chamar ele lá em cima, perguntar sem eu estar perto. E você vai ouvir a mesma história. Mas eu acho que nossa montanha maior foi o apartamento, porque a gente foi muito específico, até com o tipo de chão que a gente queria. Pastor Rafa sabe, ele já foi na nossa casa, e a nossa casa tem exatamente o chão que a gente queria. E só apareceu do nada. Do nada. Do nada não, no 5º andar, mais especificamente. No 5º andar, eu falei, Senhor, vai aparecer. Mas foi ele que achou. Gente,
toda a nossa casa. É exatamente do jeito que nós queríamos. Mas foi através de confissão. Confissão. Senhor, libera o apartamento que nós queremos. E aconteceu. Glória a Deus, nós estamos lá há 6 anos. Nunca nos mudamos, nunca tivemos nenhum problema com a casa. Porque tudo foi trazido à existência com cobertura espiritual, declarando. E quando a bênção vem, querido, ela é perfeita. Porque ela vem do Senhor. Então você não vai ficar achando defeito. Você não vai ficar dizendo, ai, mas eu não gostaria disso, ai, mas eu não gostaria daquilo. Porque vem do Senhor. Mas primeiro nasceu na sua confissão. Da mesma forma, o que você tem falado sobre os seus filhos? Pais, a sua boca não pode ser, não deveria ser uma... Sabe aquela... tem um termo que a gente usa... profecia autorrealizável. Do tipo, por exemplo, Eva, não bota o dedo na tomada, senão você vai tomar um choque. A gente acha que a gente está falando assim, super educando, né? Tipo, na base do medo. Você vai tomar um choque, você vai cair, você vai bater com a cabeça no chão, vai quebrar. Gente, que isso? Mas, tô falando alguma mentira? Não? A minha criação foi assim, se você for pra rua e você se ralar toda, quando chegar em casa eu vou te quebrar toda também. Eu ficava, nossa, eu então vou pra rua, porque melhor do que ficar em casa e ser quebrada toda. Educação positiva lá em casa, gente, ó, passou voando. Acho que nem chegou lá essa ideia de que existia. Era tudo na base do medo mesmo. Mas... eu não sou a favor de educação positiva, tá bem? Essa é a minha opinião, não sou a favor. Mas a palavra, ela vai me ensinar como eu devo ensinar os meus filhos. No futuro, filhos, agora filha. A palavra, ela vai dizer, ela vai usar um verbo específico. E ela vai dizer assim, Provérbios 22:6, o pastor Rafa falou aqui. Vai dizer, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, ao invés de declarar uma profecia de maldição autorrealizável, eu preciso aprender a instruir. Filha, não bota a mão na tomada, porque aí pode dar choque. Porque aí não é lugar para você colocar a mão. Aí a gente liga aparelhos. E, consequentemente, aí sai energia elétrica. Talvez a criança de 1 ano não vai entender nada. Mas faz parte do meu papel de educadora instruir o caminho que ela deve andar. E às vezes, quando a criança está desobedecendo, a gente tem que falar, mas você é um desobediente, você não escuta. E a gente precisa aprender a dizer diferente, a instruir o que eu quero para ela. Filha, você não é uma criança desobediente, então, por favor, faça o que a mamãe está falando para você fazer. Faz sentido, querido? Talvez, para alguns ai que bobeira. Para outros é algo muito pequeno, mas que com o passar do tempo, você vai ver o tipo de não limitação que você dá para o seu filho quando você instrui, quando você ensina, quando você diz o que é certo, o que é errado, as consequências daquilo, e não só, não faz isso porque você vai cair e vai quebrar a cabeça. É mais prático, mas as consequências são outras. Amém? E talvez para alguns não faça nenhum sentido, mas guarda aí na prateleira que um dia o Senhor vai te ensinar sobre isso. Por último, eu quero
apenas trazer para vocês que é possível que a nossa confissão seja ajustada, que a nossa forma de falar seja alinhada. E algo que me abençoa muito é o testemunho do profeta Isaías, e o louvor pode subir. Isaías 6, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, Isaías 6. A partir do versículo 1, eu quero ler para você algo que a palavra vai nos ensinar sobre um lugar que talvez muitos vivam e que é possível ser liberto. Isaías 6, a partir do versículo 1, vai dizer: no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. O aba no seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com suas 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente, um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e declarou-me: vê isto? Tocou os teus lábios. A tua culpa será removida e o seu pecado está perdoado. Quando eu falo sobre o testemunho do profeta Isaías, eu falo que, observando esse texto, a gente pode aprender que muitas vezes nós estamos no meio de pessoas que falam e confessam errado. E com isso a gente aprende o modo operante errado de falar da mesma forma, de confessar da mesma forma. Mas algo que ele fez que mudou totalmente a sua história foi, primeiro, reconhecer o seu lugar. Reconhecer diante da glória, do poder do Senhor que ele acabava de vislumbrar, que ele era um homem de lábios impuros, que ele era um homem que não falava de acordo com aquilo que ele deveria falar e viver, mas que ele estava no meio de lábios impuros. E talvez você seja essa pessoa. Talvez você aprendeu a confessar errado sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os ambientes que você está inserido. Mas você pode também aprender a reconhecer que o Senhor tem poder para purificar os seus lábios. Que o Senhor pode te dar a direção, uma direção nova, para você ajustar aquilo que você precisa ajustar na sua casa, na sua família. Fica de pé, igreja. Confissão precede a posse. Confissão precede a posse. O que você tem confessado sobre a sua casa? Será que você tem sido duro com as suas palavras? Será que você tem sido dura com as suas palavras, com a sua família? Pode começar, por favor. Será que você tem sido duro com você,
no seu ambiente. E eu quero fazer um apelo específico, porque eu creio que confissão precede a posse. O profeta Isaías, ele confessou aquilo que era a condição dele. Um anjo imediatamente foi até ele, tocou os seus lábios com a brasa do altar do Senhor, purificou os seus lábios. E no versículo 8 vai dizer o seguinte: em seguida, ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Confissão precede a posse. Confessa sobre a sua casa corretamente. Confessa a cura que você precisa sobre o seu corpo. Confessa o ambiente que você quer ver se materializando na sua vida, na sua frente, aos seus dias. Querido, sai do seu posto. Agora não tem pastor, não tem líder, não tem LTP. Tem ajuste. Tem ajuste, amém? Se você quer, você vai receber. Se você ficar no posto, talvez você não receba. Porque a vergonha vai te impedir. Porque, não sei. Mas se você precisa ser ajustado na sua confissão, na forma como você fala sobre você, na forma como você fala sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre o seu chefe, sobre o seu futuro. Se você desacreditou em algum momento e a sua confissão está completamente desalinhada ao que a palavra deseja que você viva, e o que a palavra deseja é o que o próprio Deus deseja para mim e para você.